Mas ele se inspirou no livro do Richard Matthews, que era Eu Sou a Lenda, onde tu tem um protagonista que ele tá lutando com vários monstros, né, pessoas afetadas por um germe, como diria o livro, que viraram vampiros ou algo do gênero. E o Romero ele tem outra ideia de como fazer isso acontecer. Ele escolhe inclusive um momento novo para isso acontecer e trata de outra maneira as criaturas, né? O Richard Matheson botou as criaturas com intelecto, né? Elas tinham uma sociedade. O Romero vai por outro caminho. Deixa eu ver se consigo botar aqui a cena já pra vocês. Aqui. Estamos aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar a janelinha. Pausar aqui a música. E é esta janela aqui. Só um segundinho. Aqui. Deixa eu ver se tá cortada. Um pouco talvez. Vou usar a tela cheia. Como é que vai ficar? Deixa eu ver aqui. Aparentemente tá pegando tudo. Ok. Vamos começar então. Esse aqui é o canal Piuí, pessoal com as piores piadas de filme de horror. Mas eles fazem um apanhado geral de tudo que acontece nas sagas. A gente está aqui na saga dos Mortos-Vivos, do Jorge Romero. Deixa eu ver se o volume do YouTube não está muito baixo. Acho que eu abaixei um pouquinho. Não tá mais alto. Bora. É que o Jorge Romero enxergava Eu Sou a Lenda como um estágio avançado da decadência daquela sociedade. Então a gente tinha ali apenas um humano e um monte de vampiros. O livro mostra só isso. Não quer dizer que tenha só isso. Talvez tenha outros humanos, outros acampamentos. O filme do Eu Sou a Lenda mostrou algo diferente também, né? Mostrou mais sobreviventes. Tinha uma mulher, tinha uma garotinha, se eu não me engano. Tinham sobreviventes humanos, mas isso é muito utópico, né? É muito aquele salvador estadunidense, né? O cara que chega pra salvar tudo, né? Mas tudo bem. E ele pensou assim, bom, na minha história eu vou fazer o contrário, eu vou mostrar o início desse processo e não ele tão avançado. Que é algo que todo mundo discute em qualquer roda nerd hoje em dia. O que você faria em um apocalipse zumbi? O pessoal só consegue discutir isso porque o zumbi é lerdo, burro. Porque se fosse, o que você faria no apocalipse de vampiros? Não tem o que fazer, você morreria. Então, no apocalipse dos homens, não tem o que fazer. Então, por isso que o apocalipse zumbi é o mais discutido. O que você faria se você fosse pra Silent Hill? Morreria. Você já não está morto. Os amigos então se juntaram, foram em busca de grana para poder transformar essa ideia que eles tiveram em um filme. E foi assim que eles conseguiram arrecadar uma fortuna. Esse é um filme B, tá? Esse orçamento de filme B. Acho que o áudio do vídeo tá um pouco baixo. Deixa eu ver aqui os do desktop. Vou aumentar esse aqui até aqui, esse aqui até aqui, e eu vou aumentar o do YouTube. Exorbitante de 115 mil dólares. Caraca, mas é grana, hein? Isso foi uma piada? É muito dinheiro e foi com essa grana de pinga e uma ideia de copia, mas não faz igual, que eles criaram simplesmente um dos maiores filmes de todos os tempos e aquele que estabeleceu o zumbi como a gente conhece hoje em dia. A Noite dos Mortos-Vivos. Clássico. Um dia eu assisto esse filme aqui em live. Eu estava pra assistir um filme hoje em live, eu ia botar. Mas eu vou esperar ter mais gente pra uma votação. A última votação eu não quero comentar sobre ela, mas ela ocorreu. Mas ela foi.
A Noite dos Mortos-Vivos tem roteiro de George Romero com John Russo. E não é dos irmãos Russo lá, esse aí é outro russo. E a direção é de George Romero. O filme começa ali com os irmãos Johnny e Barbara indo até o cemitério para visitar... Barbara. Já é difícil falar o R no inglês. O nome dela é Barbara. Barbara. O túmulo da mãe. Só que o Johnny, o irmão dessa garota... Pera, tinha algo ali atrás daquela lápide, não tinha? Deixa eu voltar um cadinho. É um chá. Só um cadinho. O cemitério para visitar o... Tem um pano batendo atrás da lápide que tá atrás da cabeça dela agora, tá vendo? Só que o Tem uma parada ali. Johnny, o irmão dessa garota, é um chato de galocha que começa a fazer piadinha com ela, falando os mortos vão te pegar, e fica assustando um monte. They're coming to get you, Barbara. Cala a boca, tu é muito chato! O que ele não sabia é que de fato os mortos iam aparecer e iam atacá-los. E nessa jogada o Johnny acaba morrendo. Ele na verdade morre batendo a cabeça no túmulo e quebrando o pescoço, né? Nossa. Nossa, que paulada. Mas foi empurrado pelo morto. O primeiro zumbi da história do cinema. Quer dizer, não exatamente o primeiro, porque houveram outros filmes com zumbis antes desse. Sim, geralmente filmes que envolviam magia africana ou, né, um filme que envolvia um acidente com a bomba atômica, né, o cara que ele tá coberto de radioatividade, ele já tá morto já, ele é um zumbi, mas ele já está morto. Um bom exemplo é o White Zombie de 1932. Porém, esqueça comedores de cérebros, mortos, indo atrás de pessoas e tudo mais, porque não era nada disso. Em White Zombie, a gente acompanha a história de um feiticeiro que lá no Haiti revivia os mortos para... O que eu falei da magia africana aí? Trabalharem na fábrica deles. Mas esses zumbis não passavam de pessoas em estado catatônico, que não expressavam nenhum tipo de sentimento. Em resumo, tudo que a gente conhece hoje como zumbi não existia. E esse filme aqui estava criando esse conceito. Porra! Então esse aqui não é o primeiro zumbi da história do cinema, mas do jeito que a gente conhece hoje em dia, os padrões de zumbis, esse aqui é o primeiro zumbi da história do cinema. Aí você pensa, por que você... Zumbi todo arrumadinho, terninho. Não faz o meu estilo. Como é que tem em preto e branco, sendo que nessa época já tinha um monte de filme colorido? Bom, é porque o George Romero queria passar mais drama no filme dele. Uma parada parecida com o que o Steven Spielberg fez lá no filme A Lista de Schindler, né? Não, na verdade porque ele não tinha grana mesmo e ele teve que abrir mão das cores. Fazer o que, né? Não deu, não deu. Para o pavor de muita gente na história do mundo que não consegue nem ver um filme preto e branco, né? Se o filme é preto e branco, não consigo ver. Tira daqui. Tem que ter quando filme, desgraça! É um tipo de reclamação aí com gente que é mais nova, né? Isso puxa outras coisas. Gente nova não consegue assistir um vídeo de 1 minuto, de 3 minutos no TikTok. Eles conseguem ficar concentrados no que eles gostam, né? E se tiver cor ou não, tanto faz. Após a morte do seu irmão, a Barbara volta pro carro e escapa dali. Na verdade, antes disso, o zumbi vai atrás dela, junta um tijolo do chão e quebra o vidro. Porque hoje em dia a gente conhece o zumbi como esse bicho que não consegue utilizar a ferramenta. Como eu já tinha comentado, né? Se isso aí é um estágio prévio ao Eu Sou a Lenda, né? No Eu Sou a Lenda, os monstros desenvolveram uma sociedade, né? Que na verdade o monstro do Eu Sou a Lenda é um humano. O que é um recado bem atual. Que só morde, arranha e tal, mas na época que o Romero fez, eles ainda conseguem operar pequenos objetos, né? Então consegue pegar um tijolinho, pegar ali uma bomba de gasolina. Ele não é 100% inútil. Bom. Dali ela consegue fugir até uma casa onde tem uma bomba de gasolina e de repente chega um outro cidadão de caminhonete lá, o Ben. Os dois então se... Esse filme tem um final triste. Trancam nessa casa e enquanto a Bárbara fica em estado catatônico ali, completamente chocada, o Ben começa a trancar toda essa casa, porque os mortos estão se multiplicando ali fora e eles precisam se proteger.
Verdade seja dita, o Ben é o craque do jogo aqui, né? Porque ele tranca as portas, ele coloca madeira nas janelas, ele organiza tudo. Pra ser sincero, o único defeito dele é ter dado um tapa na cara da garota de graça, né? Se passou um pouco, né? Esse barulho não foi o tapa, ele deu um soco nela. E isso aí foi violência doméstica. Caraca. Caramba, agora ele pegou pesado. O problema é que todo esse barulho que eles fazem acaba atraindo um pessoal que estava escondido no porão. Dali sai um casal de jovens e uma família, a família do Sr. Cooper. Tem ele... E isso aqui também é triste. Esse pessoal aqui também tem um final zoado. A mulher e a filha deles, que foi mordida e está em estado febril. Mas todo mundo pensa assim, não, daqui a pouco ela vai melhorar, entendeu? Mãe vai passar mertiolate, vai dar um beijinho e logo vai sarar. Aí você fala assim, peraí, ela foi mordida, por que não estão matando ela? Meu amigo, porque nessa época ninguém sabia o que era zumbi. Então quando a pessoa tá vendo um filme e descobre que alguém foi mordida por um zumbi, ninguém sabe que ela vai virar um zumbi também. Bom, né? Se tu trouxer isso pra realidade, de qualquer maneira, não faz sentido, né? Se a pessoa for mordida por outra pessoa, dependendo da situação, na situação na vida real, não vou matar a pessoa, tipo, vai virar um zumbi. Não. Que pensamento é esse, né? O pessoal que acha que vai sobreviver ao apocalipse zumbi é o pessoal que viu muito The Walking Dead, Game of Thrones, e acha que o mundo é assim. Não se preocupem, não mudaria tanto. Mudaria alguns programas de televisão, quem sabe, né? A grade ali da MTV. O pessoal ali no filme não sabe e as pessoas que assistiram o filme na época também não sabiam. Mas o que todo mundo sabe é que o Cooper sai dali pistola e ele é insuportável. Ele já chega lá em cima falando, ô meu amigo, como é que tá fazendo todo esse barulho, tá atraindo todos os mortos pra cá? O que de certa maneira faz algum sentido, mas ele chega completamente pistola e aí ele afirma que o lugar mais seguro para eles ficarem é no porão, porque lá os zumbis não vão chegar. Enquanto isso, o Ben afirma que o pior lugar para eles ficarem é no porão, porque se os zumbis entrarem, eles não terão uma rota de fuga, já que só tem uma entrada. O porão é o pior lugar para se esconder. A não ser que seja um tornado, todas as outras situações o porão perde. E uma saída. E aí eles ficam discutindo que nem criança durante um bom tempo. A meiota desse filme aqui é a discussão de onde eles vão ficar, se é no porão ou na parte de cima. E eles discutem que nem duas crianças. Tem uma hora que tu não aguenta mais, só quer que eles parem com isso. E tem muita gente que reclama porque os zumbis desse filme são extremamente lentos. Então enquanto eles estão na casa, os zumbis vêm se aproximando. E a galera fala, pô, mas esses zumbis aí, eles não fariam mal a ninguém e tal. E a intenção do Romero com os zumbis lentos era justamente mostrar que os vivos poderiam vencer eles se tivessem um mínimo de organização e civilidade. Mas o que acontece é justamente o contrário, eles não conseguem, eles ficam brigando enquanto os zumbis vão aos poucos se aproximando. O final do filme não mostra civilidade alguma, mas tudo bem. Now, get the hell down in the cellar. You can be the boss down there. I'm boss up here. You bastards. E aqui começa a primeira grande característica do George Romero enquanto cineasta, que é fazer essas alegorias no filme dele, né? Ele quer mostrar que ali tem os mortos, que são uma ameaça aos humanos, mas os humanos também estão sendo tão burros quanto os mortos, entendeu? Se eles tivessem ali um tipo de organização, teria dado certo. O George Romero vai colocar essas críticas, alegorias em todos os filmes dele. Se eu não me engano, eles até tentam sair da casa, sair pra abastecer uma caminhonete que tinha ali fora, mas a parada dá muito errado. Aí alguém morre, eles têm que voltar e fechar a casa de novo. What should matter is that this extraordinary thing is happening and people are still arguing about upstairs, downstairs, who's the boss, instead of facing the problem. And that's really what all of my zombie films have been about.
Na casa, o povo encontra um rádio e uma televisão, e por meio desses aparelhos eles conseguem algumas informações. E tá rolando uma parada muito louca de uma tal radiação que está sendo liberada e está fazendo com que o cérebro dos mortos seja reanimado. E é por isso que eles estão levantando e caminhando agora. E o único jeito de parar esses bichos é dando tiro na cabeça e depois queimando. Então tu começa a ver que o George Romero de fato inventou todo o conceito de que é um zumbi hoje em dia. Esse lance de ter que dar tiro na cabeça, de queimar o corpo, de se proteger numa casa, holocausto zumbi, toda essa parada. De novo, né? A inspiração forte aí no Richard Matheson, né? Ele não criou algo, ele adaptou o que já tinha. É pra fazer uma crítica social, que hoje em dia é totalmente jogada de lado. Foi criada nesse filme aqui, e isso é muito foda, né? O cara é foda, patroa. E esse filme aqui, ele é tão no começo de tudo, que tinha algumas regras que ainda estavam sendo estabelecidas, mas que serão mudadas pelo próprio George Romero. Por exemplo, esse lance da radiação. Um satélite explodiu, a radiação e tudo mais. Isso aqui não vai ficar na filmografia dele por muito tempo, mas em um primeiro momento foi uma das soluções que eles trouxeram. Aliás, porque durante muito tempo em filmes de terror, radiação foi algo que ajudou bastante a criatividade, né? Godzilla, Vingador Tóxico, né? Esses filmes mais antigões aí, eles todos têm o peso ali da radiação ajudando, né, na história. E também porque é uma crítica ainda, né? A radiação é ruim, é algo que pode acabar com o mundo, então faz sentido você criticar isso. Uma parada que algumas obras de zumbi mudam às vezes, que é esse lance do cara morreu. O cara morreu e vira zumbi. Isso acontece no The Walking Dead, por exemplo. Se ele morreu de infarto, ele vai virar um zumbi. Morreu no acidente de carro, ele vai virar um zumbi. Morreu porque foi mordido por um zumbi, vai virar zumbi também. Mas tem filme que só na mordida que vira zumbi, né? Esses filmes geralmente levam em consideração o lance de uma infecção, um tipo de vírus que tá rolando. Mas nesse caso aqui, como a TV afirma que eles suspeitam que seja o satélite que explodiu e... É o fato do gatilho para virar zumbi ter virado um vírus te faz ficar muito mais atento a coisas banais, né? Tipo, será que se eu não lavar as mãos eu vou virar um zumbi? Sim. É assim que muita gente pega doença e gripe. Falta de higiene básica. Não lava a mão, passa a mão no olho, vai no elevador, depois coça o nariz, então... coisa básica, que a humanidade com certeza se ferraria na pandemia. E a gente sabe, né, como aconteceu, né? A última foi tensíssima. Se fossem zumbis, a gente estaria pior ainda. E a radiação deles esteja levantando todos eles. Faz sentido que de fato seja isso, até porque os mortos levantam do nada no meio do cemitério. Não foi através de uma mordida, né? Look, there comes one of them now. E para tentar parar esses mortos, a TV noticia que se formou uma milícia. Tem um grupo de pessoas que estão caçando mortos-vivos aí pelos Estados Unidos. É claro. O pessoal resolve o problema da única maneira que eles conhecem, que é atirando no problema. Aí não tô falando só disso, né? Se o americano pudesse, ele dava um tiro no tornado. Se é que eles já não deram. Essa é a maneira deles resolver os problemas. Sempre sem usar a cabeça primeiro. E em algum momento eles vão chegar ali na casa onde esse pessoal está. Entretanto, o Ben não quer esperar eles. Os mortos estão chegando cada vez mais perto da casa. Eles precisam dar um jeito de escapar dali. Então ele pensa... Vamos botar combustível na minha caminhonete, vamos ali na bomba de combustível que tem aqui fora, vamos encher o tanque e vazar daqui, porque eles também descobrem que existem centros de resgate, então eles podem tentar ir até lá. O problema é que quando eles vão sair desse local, vai o Ben e o casalzinho jovem, eles levam uma tocha, porque os zumbis têm medo de fogo, então eles conseguem afastar os zumbis com o fogo, só que quando eles chegam na bomba de combustível tem um cadeado. Aí o Ben vai dar um tiro no cadeado, o que já é bastante perigoso, né? Pra atirar perto de uma bomba de gasolina é um perigo tremendo. Tá querendo morrer? Mas tem... Olha, entre morrer explodido e morrer comido por zumbis, a primeira opção parece mais satisfatória. Outro cidadão que é muito burro, o cara que vai abastecer a caminhoneta. Ele pega a pistolinha lá de abastecer e sai passando por toda a caminhoneta, no chão, em tudo. E o que tava ali por perto? A linda tocha de afastar zumbi. E aí pega fogo na tocha e explode a caminhoneta.
O casalzinho jovem morre, o Ben sobrevive, volta correndo pra casa e quando ele chega lá, o Cooper não deixa ele entrar, começa a querer dificultar a entrada dele e tal, mas aí em determinado momento ele arromba a porta, entra e faz o que qualquer pessoa sensata faria, começa a brigar com o Cooper, os dois se pegam no soco. Ó o pau quebrando, vai, eita porra! Briga na marcha, pai! Eita porra! Pois é, né? Pra que dificultar a entrada do outro, né? Eu não faria diferente. No meio dessa porradaria, o Cooper acaba levando um tiro e vai parar no porão. E a filha acaba mordendo ele e o matando. Essa garota também matou a mãe, mas não por mordidas, mas sim por uma pá de pedreiro que ela ficou enfiando na cabeça da mulher. E é aqui que tem esse lance meio dúbio do filme, né? Porque alguns mortos levantam lá do chão e viram zumbi, né? Como a gente estabeleceu lá no início do filme. Aqui a mordida também pode aparentemente transformar o outro em zumbi. Então fica subentendido que as duas coisas podem transformar um vivo no morto-vivo. Pra morrer, basta estar vivo. E como a tragédia é pouca, a Bárbara acaba enxergando o irmão dela entre os mortos lá. E ela fica apavorada que ela viu o irmão dela, ela não sabe, ela fica catatônica, essa mulher é muito burra no filme, meu Deus do céu, da harmonia. Ela acaba sendo mordida também. No meio dessa treta, o Ben é obrigado a fugir pro porão. E lá ele mata o Cooper, a mulher dele, e fica lá na maciota, esperando a treta passar. Só um comentário que ele passou o filme inteiro discutindo com o Cooper e falando que o porão era o pior lugar, pra no fim das contas o porão salvar a vida do Ben. Enfim, a hipocrisia. Porque ele usou a referência do ei merda, perdeu pontos. Passa a noite lá e aí no amanhecer ali no dia seguinte ele é acordado com sons de tiros, que são aquela milícia que finalmente chegou no local, começa a acabar com os mortos-vivos e o Ben vai dar uma olhada para ver o que tá rolando lá fora. É nesse momento que ele coloca a cabeça na janela, é confundido com um zumbi baleado. Good shot. E esse filme aqui se encerra com o Ben pegando fogo numa fogueira com vários mortos-vivos. É claro que o americano tinha que acabar matando o negro, né? É óbvio, é óbvio. As críticas desse filme não param. A cena final, onde a milícia mata o Ben, gera uma dúvida muito foda na gente, porque o Ben era o único negro do filme. Eles vão lá e matam ele como se ele fosse um zumbi. A gente fica pensando, será que mataram ele porque de fato confundiram com um zumbi, ou mataram só porque era a oportunidade de matar um negro? Isso ficou ainda mais forte pelo fato desse filme aqui ter sido lançado logo após a morte do Martin Luther King, o icônico ativista da luta contra o racismo. Entretanto, o George Romero afirmou que isso não foi pensado, a ideia dele não era criar essa dúvida, até porque o papel do Ben seria originalmente dado a um ator branco. Entretanto, o Dwayne Jones foi lá, interpretou, impressionou eles e acabou ganhando o papel. Yeah, I think that's one of the reasons that people believe to this day that it's important. And in a certain way, it was a mistake. Sim, ele não... Primeiro que ele não tinha como adivinhar que o Martin Luther King seria assassinado. Claro, tinha mais chances dele desfalecer do que alguém branco, né? O cara era um militante, tava lutando contra os conservadores americanos, né? Então a chance dele ir de vala estava bem alta, né? Assim como é para a maioria dos negros aqui também no Brasil. Tem categorias piores. Vocês sabiam que a média de vida de alguém trans no Brasil é pelos 35 anos? 35. O do Brasil é 74, né? Por aí. 74, 75. Se você for uma pessoa trans, cai pra 35. Metade do tempo. Foda. Fato é que esse final acaba ficando muito mais simbólico quando você associa os problemas que os Estados Unidos passavam na década de 60 e tudo mais. E os problemas que eles passavam. Vamos falar disso de uma maneira rasa para não ter que entrar no assunto de racismo? Que nós não sabemos falar porque a gente não se politizou o suficiente. E toda essa parada crítica que o George Romero gosta de botar nos filmes dele. Então mesmo que a milícia não tenha matado o Ben por ser negro, eles mataram ele como se ele fosse um zumbi qualquer. E essa parada, esse final é muito poderoso. Porque o cara passa a perrengue a noite inteira, ele faz de tudo e no final ele morre como qualquer um.
Foda. E assim, vamos ter que ser sinceros que o George Romero não é um excelente diretor, assim, né? Não, porque os outros 2 filmes são um lixo tóxico, né? Então, diretor, assim, bom, não. Ele deu sorte no primeiro filme que ficou icônico, né? Ele é um cara que trabalhava bem ali as ideias dele, mas ele não era um puta diretor. Mas essa cena final, o jeito que ela é gravada, eu acho muito boa, porque ela é muito crua, né? Os caras falam, peraí, aquilo ali é um zumbi, dá o tiro e acabou. Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire. Esse filme aqui tem todo um estilo muito cru. O George Romero usa muito câmera parada. Tem vários momentos em que a câmera vai parar atrás de uma árvore, como se a gente estivesse só observando. E isso tudo acaba criando uma sensação quase documental em alguns momentos, que de certo modo foi até beneficiada pela ausência de verba desse filme, porque de fato tem momentos que parece que tem uma câmera escondida gravando as coisas, o que deixa ele um pouco mais assustador. O filme de zumbi que é found footage, né, aqueles que a câmera vão acompanhando as pessoas, o mais famoso é o REC, que, se eu não me engano, é espanhol, né? Ele teve a versão em inglês dele, 2 filmes em inglês, mas o original é espanhol. O zumbi, e não é zumbi, né? São demônios ali possuindo o corpo de gente, então. Mas ainda assim, é um exemplo de found footage. A Noite dos Mortos-Vivos custou $115 mil e faturou 30 milhões, fazendo ele ser um dos filmes mais rentáveis da história. E na época as críticas não foram muito positivas, elas foram mistas, porque o pessoal não entendeu muito bem a proposta do filme também. Após seu lançamento inicial, muitos críticos descartaram o filme como insignificante. O crítico do New York Times, Vincent Cambridge, viu o filme como um filme lixo, bem como pouco organizado, mas muito bobo. No entanto, outros críticos reconheceram o filme como uma conquista artística. E o crítico levado a sério esse respeito foi George Abanialo, que revisou o filme na revista Interview de Andy Warhol, dizendo: deve abrir em uma casa de arte. Funciona pelo menos do mês porque é uma obra de arte. Sim, sempre tem quem menospreza o cinema popular. É uma obra que é feita pipocão, né? Esse filme aqui ele foi feito pra vender, pra ganhar dinheiro. E tu sempre vai ter gente que menospreza o popular, sempre foi assim. Achando que é algo menor, algo mais ruim, tipo, música pop, por exemplo. Muita gente não gosta, né? Ou um funk, por exemplo, que é coisas do povão, né? Rap, hip hop. O pessoal às vezes nem considera arte. O pessoal que eu falo é dessa cor aqui, né? Então não tem muita relevância, né? Alguém dessa cor falar de rap ou hip hop, a não ser que seja alguém que veja com bons olhos o gênero, como eu vejo. Ok. Também era uma parada completamente nova, um conceito novo sendo abordado, que é esse nosso zumbi e tal, e o pessoal não gostou muito. Mas com o passar do tempo, todo mundo entendeu que... Caraca, 87% da audiência e 96% no Rotten Tomatoes. A Noite dos Mortos-Vivos é um filme completamente revolucionário, né? Os caras criaram um subgênero aqui, né? Esse filme é muito influente, ele é muito importante. Teve essa parada na época, muita gente não gostou. Naquela época também não existia o controle de faixa etária, então teve muita criança que foi pro cinema, acabou chorando, aí a família se desagrada. Então ele foi um filme que não foi tão bem recebido naquele período, mas que criou o zumbi moderno como a gente conhece. Esse filme ficou extremamente popular. Qual o problema, galera? Levar a criança pro cinema, tem os adultos ali comendo proteína, pô, de boa. E um dos principais motivos para isso é uma cagada dos realizadores, porque A Noite dos Mortos-Vivos se chamaria A Noite dos Devoradores de Carne. Entretanto, para não ficar muito parecido com outro filme, Os Devoradores de Carne, de 1964, eles fizeram uma mudança de última hora no título e se esqueceram de colocar o símbolozinho de copyright, sabe aquele Czinho, que garantiria os direitos autorais dessa obra. Nessa época, para uma obra audiovisual ter os direitos garantidos, era preciso ter o símbolo ao lado do título nos créditos iniciais do filme. E o pessoal se esqueceu de colocar isso. Então, quando esse filme foi lançado, ele caiu imediatamente em domínio público. Fudeu. E aí teve 1 milhão de versão, tava passando em tudo quanto era lugar. Tem até uma versão colorida do filme, foi colorizada e você pode encontrar ela aqui no YouTube. Não só isso.
Isso gerou uma série de filmes de zumbi italianos. Zombie, o nome do filme. Horríveis. Muito merda, muito ruim. Que perduraram assim por anos. Eles passavam essencialmente no SBT, de tarde, horário que a criança volta da escola. Liga a TV, tem um zumbi, comendo carne, comendo gente. E eles assombraram muita gente aí no país. Filmes bem merdas. E que, assim, na minha opinião, eu deixo bem menos assustador, porque é uma colorização digital que foi feita, não ficou bacana, é bem, até meio bizarro, né? É bem esquisitinha, não vale a sua assistida. Agora, o que a gente precisa falar é que esse filme aqui recebeu um remake muitos anos depois. E esse sim vale a pena a gente comentar. Lançado em 1990 com roteiro de George Romero e direção do Tom Savini. Pra quem não conhece, o Tom Savini fez vários monstros no cinema. O Jason é o meu favorito. Inclusive, tem um Jason que a gente não chegou a ver no cinema, que o Tom Savini tinha feito, que era ele voltando do inferno. Design maravilhoso, perfeito assim. Em vez de usar um facão, ele usava um tridente, a bagulho ia ficar feio. Mas tudo bem, Tom Savini é um mestre aí. O Tom Savini, ele é um maquiador, ele já participou de vários filmes de terror, ele é aquele cara que faz a maquiagem clássica de bicho, zumbi, ele já participou de outros filmes do Romero do passado, então ele é muito reconhecido nessa área. Mas como diretor, primeiro filme dele. Já viu, né? E A Noite dos Mortos-Vivos do Tom Savini é exatamente igual ao filme original. Ele mostra dois irmãos chegando ao cemitério, até que são atacados por um morto-vivo, tem que fugir até uma casa, nessa casa rola uma treta, e é tudo muito igual, entendeu? Mas é claro que existem diferenças. O lance da radiação, por exemplo, está completamente fora, já que nos anos 90 já não era mais isso que se falava, como é que surgiria um apocalipse zumbi e tal, já não era mais radiação, então caiu fora. Aqui as suspeitas são de um vazamento químico ou um vírus, então eles deixam isso mais aberto, entendeu? Outra mudança que também foi feita é que os zumbis já não são mais tão inteligentes, então eles não quebram vidros usando tijolos e não matam pessoas com colher de pedreiro, é só mordida mesmo. Oh, baby. Pois é, né, Ah, sim, no Drink do Inferno, né? Sim, ele apareceu no Drink do Inferno. Acho que ele era o cara do chicote, né? Algo do gênero. O fato do zumbi ter regredido intelectualmente, né, foi feito para lidar mais fácil com a ideia da massa, né? Do mob, que é a opressão pelos números, né? Sempre são 6, 7, 8 sobreviventes, mas ao redor dele tem 6 mil zumbis, né? Então, como é que você vai sobreviver, né? Como é que você vai sair daquela situação? Filme que usa muito bem esse efeito é o Madrugada dos Mortos, né? Tanto o antigo quanto o novo. O antigo no aeroporto, se eu não me engano, e o novo no shopping, né? O novo de 2004, tem seus 19 aninhos, né? Mas ainda assim, um bom filme de zumbi, com final merda, e uma crítica social pesadíssima também, bem forte. Todo filme de terror, eu já falei isso aqui 1000 vezes, né? Mas infelizmente, né, os professores eles tendem a repetir as coisas, então, né, já sabem, né? Ele é uma crítica do momento que a sociedade está passando, né? Então, por mais que ali no momento seja o primeiro filme, né, dos anos 60 aí, o Romero fazendo a ponte ali do Richard Matheson para o cinema, ainda assim a ideia de uma massa social sem cérebro, crescendo, aumentando, né? O zumbi não é só um termo, né, para designar um monstro. Se for pensar, zumbi também designa professores cansados, né? Pessoas que estão mortas, né? Ou também pessoas que se movem com a massa, né? As pessoas que fazem tudo igual todo mundo, né? Tipo, no Brasil, que seria um zumbi, né? A pessoa que tem a casa só no reboco ainda, mas tem o carro do ano, né? Ou a pessoa tem o iPhone, mas anda de ônibus,
né? Esse seria o que vai com a massa, né? Que parecer uma coisa que não é, ele tá indo com uma massa que faz isso. Que acaba dando mais dinheiro para as empresas, né? Mas tudo bem. Quem sabe uma hora o brasileiro acorda, né? E se entende como pessoa produzinte de trabalho, né? E dona dos meios e faz algo melhor. E outra mudança significativa é no valor de produção. Esse filme aqui custou bem mais caro que o original, então a maquiagem dele é bem, mas bem boa. Achei bonito, viu? Tá lindo. Então tem uns zumbis que são extremamente bem feitos. Aí você vai falar, como é que tu sabe o que é um zumbi bem feito, sendo que o zumbi não existe? Bom, eu imagino que seja um morto, entendeu? E aí parece bastante gente morta andando, sabe? Aí eu perdi no argumento. É que no filme original poucos são os zumbis que têm feridas, cortes, alguns deles são só pessoas caminhando. Eu lembro que, não sei qual filme ou série que eu vi, se foi o Walking Dead, acho que foi o Walking Dead. O pessoal mostrando por trás das cenas, né, os bastidores, que todos os zumbis tinham um treinamento, né, para caminhar como zumbi, né? Eu imagino até como seja, né? O coach lá falando pros atores: imagine que é segunda de manhã, 6 horas, o alarme toca. Você está levantando da cama. Como você faz? Provavelmente é assim que funciona o treinamento para zumbi. E nesse daqui não, eles já adotam mais essa estética moderna do zumbi, de que ele vai ter ferimentos e tal. É mais assustador do que a gente vê só uma pessoa com a cara pintada. É uma estética mais monstruosa, né? Tem alguns zumbis que tem protuberâncias aqui do lado do rosto, a maçã do rosto mais marcada e tal. Tem até uns zumbis meio cadavéricos, eles são bem mais monstruosos. E assim, boa parte do filme é igual, tem os mesmos questionamentos, vai ficar no porão, vai ficar em cima, a televisão, vou levar a televisão pra baixo, vou levar a televisão pra cima, vamos fechar a porta, vamos pregar a porta. Acontece quase tudo igual, inclusive aquela cena de abastecer lá a caminhoneta, aqui acontece muito parecido, só que de uma maneira pior. Porque aqui os personagens de fato dão um tiro na bomba de gasolina. Eu não sei se isso também é uma crítica à cognição do americano médio. A bomba de gasolina está fechada com cadeado. O que a gente faz? A gente procura a chave? Não. Atira na bomba e você tem o resultado aí em primeira mão. Isso me lembra do Zoolander também, né? Quem não lembra do primeiro filme do Zoolander, onde você tem os supermodelos sem inteligência alguma fazendo uma cena com a gasolina, né, como se fosse água, tomando banho de gasolina e ficando com a camisa molhada e fazendo altas poses. E um deles resolve fumar e o cara, não faça esse borre tanto carbonizado. Que maravilha. Tá pegando fogo, bicho! E uma diferença que eu acho bem positiva é que aqui a Barbara não é uma completa imbecil. Aqui ela se vira um pouco mais. Inclusive é ela que mata o Cooper, porque se o Cooper já era ruim no original, aqui ele é muito pior. Aqui ele é um chato que, meu Deus do céu, cara. Mas a principal diferença tá... Pela cena parece que ela fez só sangue frio, né? Tá no final do filme, porque depois que os zumbis finalmente conseguem invadir a casa, em vez de morrer, a Barbara consegue escapar. E o Ben ele fica preso na casa. E eu acho bem legal que esse final do Ben... Eu acho Ben legal. Ele vai pro porão, se tranca, e lá ele vê a chave da bomba de gasolina, que eles passaram muito tempo procurando essa chave no filme, e ele encontra lá. Eu acho um final bem cínico pro personagem. No entanto, a Bárbara escapa, como o Miguel falou, ela encontra aquela milícia, eles retornam até a casa para ajudar o Ben, e ali eles encontram o Ben já transformado em zumbi, e ele acaba sendo morto. E aí, bem no finalzinho do filme, a Bárbara vê o comportamento dos humanos fazendo rinha de zumbi e fala que os mortos e os vivos são iguais. They're us. We're them, they're us. A filosofia de boteco ainda existe. Isso não é uma filosofia de boteco. Isso é uma mensagem para garantir, né, para quem não entendeu ainda, que a raça humana é feita, em grande essência, de completos imbecis que estão alienados por coisas mundanas, mas que quando chegam em situações extremas podem ser piores do que quem faz algum mal para eles, né, em qualquer momento.
A gente tá vendo isso nesse momento, né, no Oriente Médio. É um paizinho lá que tá sendo terraplanado. Então, o ser humano consegue ser miserável, assim. Cara, na minha opinião, esse filme era bem melhor. Na minha memória, nossa, ele é assustador pra caramba. Nossa, com cenas maravilhosas e tal. Só que revendo ele hoje em dia, ele é uma versão atualizada do original, com mais valor de produção e tal. Mas que, pô, estraga várias coisas. E a principal mudança que destrói o filme, na minha opinião, é o final. O final do filme original é genial. E os caras mudaram isso. Meu, se tu vai fazer um remake, tu tem duas escolhas. Ou tu repete o final do filme original, ou tu faz um final novo que seja muito melhor. Então, se eu tô fazendo o remake, eu vou fazer o final. Porque o filme é meu. O cara julgando o valor da criatividade só porque ele gostou mais é foda, é tenso, né? Esse aqui tem a mensagem muito mais clara do que o outro. Porque pela falta de dinheiro e de várias coisas, o outro é bem cortado, é bem enxuto. Então não dá de entender muita coisa, né? Esse aqui que tem tempo até pra ela falar, pra ela conversar mais, que mudaram a personagem pra ela dar mais profundidade à história, né? Essezinho não gostou. Porque se ele for pior, todo mundo vai ficar falando depois. O problema desse filme aqui é que ele é igual ao original até chegar num certo ponto onde ele decide mudar, e quando ele muda fica ruim. Ele podia ter feito então tudo um pouco diferente, sabe? Ele é tão parecido com o original que não faz nem sentido assistir aos dois. Agora eu entendi como o cara morreu. Quando ela voltou com a milícia lá. E ela vai dizer que ele era um zumbi. Caraca. Deus do céu, pesadão. Dois filmes. A Noite dos Mortos-Vivos custou 4 milhões e faturou 5,8. Então, pô, fez pouquíssima grana. E as críticas na época foram negativas, porque o pessoal percebeu isso. Eles pegam um filme original, repetem tudo, só mudam o final. Então, ele é um filme que realmente não tem muito o que existir, né? Na minha memória, ele era incrível. E esse filme aqui, de certo modo, ele tem a sua importância, porque ele foi responsável por apresentar essa saga dos mortos-vivos para muita gente. Muita gente da década de 90 conheceu esse universo do George Romero através deste filme. Aliás, ele não foi bem nas bilheterias, mas depois do home video até que ele fez um sucesso, né? Esse filme aqui passou, assim, até não poder mais no SBT, na Band. Era muito comum a gente ver esse filme aqui na década de 90, 2000, ali num sábado à noite, passando em algum canal, entendeu? Esse é um filme clássico de sábado à noite, entendeu? Eu, inclusive, tenho a minha memória afetiva desse filme porque eu vi no sábado à noite. Minha mãe tava roncando perto e um momento eu achei que era um zumbi, então eu tenho muito medo desse filme. E aí ele foi, deu um tiro, não. Não, deixa eu não quebrar a memória afetiva dele. Como eu sou um pouquinho mais velho que esse anjinho aqui, a minha memória afetiva é com o original mesmo, com preto e branco. Porque eu tive um pai raiz que botava os filmes de terror para as crianças ver. Vamos ver filme, vamos. O que eu tu alugou, pai? Terror, filha da puta. Foi uma experiência maravilhosa. A infância foi uma montanha-russa eterna. Foi uma experiência 3D, sabe? Mas, no fim das contas, ele costuma ser lembrado justamente por ter mudado esse final, por ter tirado todo o simbolismo. E o George Romero, ao longo de toda a carreira dele, acabou ficando muito conhecido justamente por conta dessas críticas que ele colocava nos seus filmes. E isso fica muito claro na continuação de A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, que a gente vai ver agora. Voltando no passado, o George Romero, depois de lançar A Noite dos Mortos-Vivos... Se eu não me engano, esse segundo também fala de contaminação por radiação. Se eu não me engano, esse aqui é o governo que enterrou barris radioativos ou perto de um cemitério e vazou o conteúdo no cemitério. Mas, de novo, é um comentário bem passivo de crítica, então, se eu não me engano, eu falei 3 vezes já, se eu não me engano, eu devo estar enganado, então. É isso que acontece nesse filme aqui.